Comissão de Orçamento aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias enviada pelo governo. Frente Parlamentar discute criação de política estadual de economia solidária. E o Estado pode ter um censo com dados de pessoas autistas. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. O projeto de lei do governo estadual, que apresenta as diretrizes orçamentárias para o próximo ano, foi apresentado e aprovado durante a audiência da Comissão de Orçamento da Alerj. O documento apresenta um déficit aproximado de 20 bilhões de reais para 2018. O subsecretário-geral da Secretaria Estadual de Fazenda e Planejamento apresentou aos parlamentares da Comissão de Orçamento da Alerj o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2018. A soma do que foi arrecadado pelo Estado e a soma das despesas previstas resultam em um déficit aproximado de 20 bilhões de reais somente para o próximo ano. O subsecretário explicou que o estado de calamidade financeira decretado em 2016 fez parte dos cálculos apresentados no documento. Já o regime de recuperação fiscal proposto pelo governo do Rio e que é discutido em Brasília não entrou na conta. A possível aprovação deste regime pode melhorar o panorama apresentado. A LDO apresentada para o ano de 2018, ela não levou em consideração o que está sendo discutido lá em Brasília, no regime de recuperação fiscal, porque é uma lei não aprovada. Nós não tínhamos condição legal de levar em consideração o que está sendo discutido em Brasília na proposta da LDO. Nós temos aí para frente, 2018, 19 e 20, resultados primários negativos e resultados nominais também negativos. Tá? Tudo isso vai mudar com o RRF. Que for aprovado, tem que trazer, colocar numa planilha e ver o impacto, mas é o que existe hoje disponível para o Estado do Rio de Janeiro. Integrante da comissão, o deputado Luiz Paulo enumerou as medidas que estão previstas no regime de recuperação fiscal e que podem gerar novas receitas ao Estado do Rio. A renegociação da dívida do Estado e o novo cálculo dos royalties de petróleo estão entre elas. Há outras receitas. Decisão do ministro Fux, no dia 3, que eu espero que tome, que mande a ANP publicar as novas regras para cálculo do royalty em função da mudança de metodologia que já foi objeto de audiência pública. Ainda a possibilidade de ter modificações também do cálculo do royalty sobre a produção do gás. Ainda dinheiros que foram subtraídos quando dos cálculos do royalty a partir de 2003, porque não consideraram o preço de venda do barril de petróleo no exterior de subsidiárias das nossas concessionárias. E ainda teria para 2018, quiçá, a revisão da Lei Candir. Então tem um bocado de dinheiro aí não previsto, mas vamos aguardar. Presidente da comissão, o deputado Paulo Melo, acredita que somente com a ajuda do governo federal será possível diminuir o rombo financeiro no Estado. Os déficits orçamentários de 2017 e os previstos até 2020 podem chegar a 80 bilhões de reais, quantia 2 vezes maior do que o Estado arrecada em um ano. A Constituição prejudicou o Estado do Rio de Janeiro quando cobra no destino e não na origem. E o nosso maior produto é oriundo dos royalties, ou petróleo bruto ou petróleo refinado. Então, o governo federal, um padrasto do Rio de Janeiro, tem tratado muito mal o Rio de Janeiro. Não adianta aqui querer soluções para a crise, que você não terá nenhuma solução se não tiver ajuda do governo federal. O projeto de lei que institui a política estadual de economia solidária no Rio vai receber propostas de emendas da sociedade civil até o dia 10 de maio. A proposta que visa o desenvolvimento de negócios e redes de economia solidária por meio de programas, projetos e convênios firmados entre a sociedade civil e instituições do poder público foi tema da audiência pública da Frente Parlamentar em defesa da economia solidária da Alerj. A matéria é de autoria do deputado Zaqueu Teixeira, que se inspirou em iniciativas dos estados de Santa Catarina, Bahia, Alagoas, Pará, Rio Grande do Sul e Espírito Santo.
Entendo que você no Estado tem que ter uma política, né, de economia solidária que possa, de fato, criar diretrizes, entender que temos que ter conselho, pegar a normativa existente, as leis existentes e fazer com que elas possam ser bem compreendidas. Então, por isso, fiz a proposta desse projeto de lei, para que tivéssemos uma diretriz de uma política do Estado para a economia solidária. O superintendente de Ocupação, Renda e Crédito da Secretaria Estadual de Trabalho deu algumas sugestões para melhorar o projeto de lei. Entre elas está a cobrança para que o Estado implemente o Fundo Estadual de Fomento à Economia Solidária. Primeiro, de uma normatização das entidades de apoio e fomento. Diversos pré-requisitos que essas entidades têm que ter para que elas participem, então, das decisões de economia solidária. A questão da renda, né, de você conseguir, através de apoio e de fomento, de linhas de crédito para os empreendedores solidários. Acho que é fundamental porque, sem recurso, fica difícil escoar os produtos e capacitar os empreendedores solidários. E, em terceiro, é que esse fundo, que é uma lei da economia solidária, esse fundo que já foi aprovado, que seja efetivamente viabilizado. O presidente da Frente Parlamentar, deputado Valdec Carneiro, disse que ouvir os representantes dos movimentos sociais da economia solidária é importante para aprimorar o projeto quando o texto for discutido no plenário. Nós abrimos um prazo, como você mencionou, um prazo para que as pessoas mandem, os que participaram da audiência e os que eventualmente não estiveram aqui, queiram colaborar, é um prazo para mandar sugestões, críticas, enfim, observações sobre o projeto de lei, de modo que quando ele aparecer na ordem do dia, quando ele entrar na ordem do dia, ele ainda está tramitando nas comissões permanentes, a gente já possa, se for o caso, emendá-lo nós mesmos, né, em consonância com as sugestões e observações feitas pelo movimento social da economia solidária. O Rio de Janeiro pode ter um censo com informações sobre pessoas com o transtorno do espectro autista. O projeto dos deputados Márcio Pacheco e Marta Rocha foi aprovado nesta terça-feira pelo plenário. Veja como foram as votações com Natália Alves. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares analisaram mensagem do governo que incentiva empresas que recebem benefícios fiscais a antecipar as parcelas referentes aos 10% do FEF, o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal. O governo oferece desconto para quem aderir à antecipação. A proposta cria 3 regimes de desconto. Quem optar por antecipar em 3 meses o pagamento terá 1% de desconto no valor total. Quem pagaria em 10 meses e reduzir para 5 meses, o desconto será de 2,8%. E na hipótese do pagamento em 14 parcelas, que passar a ser reduzido pela metade, o desconto poderá ser de 5,4%. O texto recebeu 65 emendas e retornou às comissões. Eu mesmo fiz uma emenda que quero que todas as empresas que pagam ICMS possam também contribuir com antecipação e gozando do mesmo benefício que tem essas empresas, que vai ter um desconto no futuro na hora de recolher a outra parcela do FEF. Então, a gente espera que as emendas possam melhorar o projeto para que a gente possa votar possivelmente na próxima terça-feira. As indústrias localizadas no estado que tenham mais de 100 funcionários podem ser obrigadas a instalar o equipamento para reutilização de água. A proposta prevê ainda o prazo de 6 meses para a adequação à nova regra. A proposta do presidente da Casa, deputado Jorge Pisciani, foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. Os deputados Márcio Pacheco e Marta Rocha querem que o Estado tenha um censo para identificar as pessoas com transtorno do espectro autista. O objetivo é desenvolver políticas públicas direcionadas aos interessados, de acordo com a pesquisa. O censo deverá ser atualizado a cada 4 anos. A matéria foi aprovada e depende da sanção do governador para se tornar lei. Se eu não conheço o cenário em que essas pessoas, em particular as crianças, estão inseridas, não é possível que eu faça uma projeção de uma política pública. Então, na verdade, conhecer a informação para entender o presente e projetar o futuro. As concessionárias e revendedoras de veículos usados deverão fornecer o histórico desde o primeiro emplacamento até o ato da venda. O projeto prevê um prazo de 3 meses para a adaptação à nova regra. A proposta do deputado Chiquinho da Mangueira foi aprovada em segunda discussão.
Os postos de distribuição de remédios da rede pública de saúde e as farmácias particulares deverão mostrar em um quadro todos os medicamentos distribuídos gratuitamente que estejam disponíveis. O texto também determina que seja divulgada a data de reposição dos medicamentos em falta. Além dos quadros de aviso, as informações também terão que estar disponíveis no site da Secretaria de Saúde. O projeto da deputada Daniele Guerreiro segue para a sanção ou veto do governador. O acesso à informação ele é muito importante. Quando você disponibiliza a informação de medicamentos que são distribuídos gratuitamente aos usuários, é uma forma também de você estar otimizando e desburocratizando esse serviço. Porque o que acontece? Muitas das pessoas elas saem de casa em busca desses medicamentos, às vezes sem dinheiro da passagem, chega no posto de saúde e não encontra o medicamento. E esse acesso à informação, né, ele fica ali à disposição em site, na Secretaria também Estadual de Saúde e em murais, nos postos de saúde, isso vai facilitar muito as pessoas. O deputado André Siciliano quer reforçar a divulgação da lei que determinou o registro de ocorrência para os casos de racismo nas delegacias da Polícia Civil. O texto obriga a divulgação da lei em cartazes fixados em locais visíveis nas unidades de polícia. A matéria retorna ao plenário para mais uma discussão. O que a gente acompanha é que muitas das vezes, quando ocorre esse crime hediondo, né, que as pessoas que vão buscar o seu direito da delegacia, as pessoas lá, quem trabalha nas delegacias, os policiais, ele faz o registro como injúria. Então tem uma lei já na época do governador Brizola que obriga a registrar como crime de racismo. Então nós queremos dar publicidade, que tem que registrar como crime de racismo, sob pena de o funcionário público responder judicialmente pelo não registro. Os pacientes com sintomas de infarto poderão ter prioridade no atendimento emergencial nos hospitais do estado. O projeto da deputada Ana Paula Rechuan foi aprovado em primeira discussão. O ideal é que um eletro seja feito em até 10 minutos. E isso só é possível se o atendimento for próximo ao local onde o paciente se sentiu mal. Então, o primeiro atendimento ele não pode ser negado. A Constituição já diz isso, em nenhuma instituição. O que a gente prevê no projeto é que esse atendimento possa ser ressarcido pelas tabelas do SUS. Então, a instituição não deixará de receber por aquele atendimento e nós salvaremos uma vida. Os deputados Rafael Pisciani e Zaqueu Teixeira querem criar regras para que os pacientes da rede pública possam ser internados por um dia para tratamento ou cirurgia em hospitais privados, o chamado Day Clinic. A proposta aprovada retorna ao plenário para mais uma votação. Você, na emergência, você tem que ter um atendimento imediato. E aí o convênio garante que no atendimento imediato, naquele dia, você consiga salvar vidas. Então essa é a finalidade deste nosso projeto. Aprovada ainda a alteração na lei que obriga a apresentação do tipo sanguíneo e o fator RH no momento da matrícula de crianças e adolescentes em escolas públicas e privadas. Os deputados Conte Bittencourt e Ana Paula Rechuan querem que a entrega desses documentos passe a ser facultativa e que não impeça a matrícula do estudante. O texto precisa passar mais uma vez pelo plenário. O direito à educação, ele é direito de todos. Nada pode impedir o acesso a uma escola. E o que a gente vê é que, por conta de uma burocracia, de leis que existem, existe a exigência que a criança leve o tipo sanguíneo e o fator RH, muitas das vezes anualmente, para que ela possa fazer a renovação da sua matrícula, sendo que o tipo sanguíneo e o fator RH, primeiro, não muda. Você nasce com ele e morre com ele. E segundo, que ele não pode ser uma condição para a matrícula. A criança é matriculada, se vê a necessidade de que ela nunca fez esse fator RH, a escola vai orientar a realização e uma vez feito aquele exame, a sua mão não precisa ser repetido, mas que isso possa ser feito depois com calma, já com a criança dentro da escola. Os candidatos ao cargo de investigador da Polícia Civil passarão a ter que ter diploma de curso superior. A matéria assinada pelos deputados Zaqueu Teixeira, Edson Albertassi e pelo deputado licenciado Pedro Fernandes foi aprovada em primeira discussão. Os inspetores e escrivães tinham um nível para entrada na Polícia Civil, era exigido o diploma do ensino médio. Essa exigência mudou para curso superior e eles exercem as mesmas funções. Então, justificava ter um investigador
que já foi o antigo carcereiro, quando a Polícia Civil tinha carceragem, quando a Polícia Civil tinha a necessidade do motorista policial. Então, por isso, era o investigador. Mas hoje, todos exercem as mesmas funções. Quando você vai numa delegacia policial, o investigador está fazendo as mesmas funções do inspetor de polícia. Então, já que eles fazem as mesmas funções, terem a exigência diferente e tratá-los de forma diferente é injusto. Então, por isso, propomos essa modificação. O Estado poderá ter um programa de qualidade na produção, transporte e comercialização de leite. A ideia é estabelecer critérios para coibir fraudes e adulterações no leite, preservar a saúde pública e ampliar os mercados interno e externo, com benefícios sociais e econômicos para todos os integrantes da cadeia produtiva. A proposta dos deputados Jorge Pisciani, Geraldo Pudim, Bruno Dauaire, Jânio Mendes, Márcia Giovanni, Jorge Felipe Neto, Paulo Ramos, o Anderson Nogueira e Valdec Carneiro, e do deputado licenciado Jair Bittencourt, recebeu 8 emendas e retornou às comissões. E os deputados Bebeto e Tio Carlos querem incluir os ciclomotores e os triciclos na lei que obrigou a instalação de antenas não dobráveis contra linhas cortantes nas motocicletas. O projeto retorna à pauta para outra votação. A gente vinha aperfeiçoando o projeto porque a primeira que eu fiz foi da antena fixa. E aí eles conversaram comigo e a gente vem aperfeiçoando o projeto e colocamos a antena retrátil, né, que ele vai poder guardar a moto não vai ter esse problema todo, né, porque com a antena fixa ficava mais difícil dele guardar as suas motos, né. Então foi isso, o objetivo foi esse, de salvar vidas, que é o nosso bem maior. Hoje é um avanço, espero que no nosso estado a gente possa dizer não à linha chilena, sim às antenas, porque quando descumprida a linha chilena, a gente tem que ter a antena para salvar a vida dos nossos motociclistas. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até amanhã.